aos árbitros. O técnico do Benfica defende que o que perturba as arbitragens são as situações duvidosas em que a intervenção do VAR não é esclarecedora. Vamos dar confiança. Eu não estou a vender fumo nem a fazer teatro. É verdade. É verdade. Para mim, todos os árbitros que possam apitar jogos do Benfica, para mim, são todos bons, são todos bem-vindos. Depois do jogo, em função da performance, eles são bons ou eles são maus, eles estiveram bem ou eles estiveram maus. Que há muitas situações que, mesmo analisadas pelos... Alguns são experts, outros são hipotéticos experts, mas mesmo analisado por eles, há muitas situações que não há unanimidade. Aparecem 6 que dizem que é penalti e aparecem 4 que dizem que não é penalti. E é neste tipo de situação que eu continuo a dizer porque é que o VAR perturba o desenvolvimento natural do jogo. VAR ajuda em situações claras e inequívocas, erro. E eu acho que, nesse sentido, qualquer árbitro ficará super feliz de ter alguém que fala com ele ao auricular e que lhe diz: amigo, tu cometeste um erro inequívoco, anda cá, vais pôr as coisas no seu devido certo. O árbitro vai, vê, muda a sua decisão e saímos todos felizes. Já o Rui Borges escusou-se ontem a falar sobre o golo polémico no jogo com o Gil Vicente, que ditou o empate do Sporting. O treinador disse que não quer contribuir para o ruído criado à volta da arbitragem. Todos erram, erram os jogadores, erram treinadores, erram os árbitros, faz parte. Eu sou daqueles que acredita sempre na parte boa das coisas e nunca nas negativas, e que se valorize mais o futebol português, o nosso campeonato, mais do que qualquer ruído possa condicionar o que quer que seja, ou seja jogadores, seja treinadores, seja árbitros. Por isso não vou alongar muito nesse sentido. Em relação aos casos, eu tenho notado um bocadinho também algo diferente, porque eu tenho visto que só a mim é que me perguntam no final dos jogos se eu vi os lances, não me perguntam mais ninguém. Os lances duvidosos é sempre o treinador do Sporting que perguntam. Mas dentro disso, é ficarmos naquilo que nós controlamos, que é o nosso jogo, aquilo que podemos dar ao jogo. E o ruído à volta da arbitragem foi tema em destaque também na entrevista de Francesco Farioli à Sport TV, o técnico do Futebol Clube do Porto. Diz que percebeu cedo que é um tema polémico em Portugal e falou sobre a importância do VAR no processo de credibilidade na arbitragem. Diz que quando o VAR apareceu, supunha-se ser um instrumento para ajudar o árbitro. A realidade é que hoje o VAR é um instrumento para julgar os árbitros. Meus senhores, muito boa tarde a todos. Francisco, começo por ti. Há aqui esta nova dialética em torno do VAR, em torno da polémica que tem causado algumas decisões, ou seja, vemos aqui José Mourinho, por exemplo, a defender o VAR como um clarificador e não como um amplificador das dúvidas. Pois, esse é um problema. Que nós temos que relembrar porque é que o VAR apareceu. O VAR apareceu para interferir em lances claros e óbvios. É o que diz o protocolo, foi para isso que o VAR apareceu, para ajudar e contribuir para que as decisões nesse tipo de lances evidentes fossem claras. Isso não está a acontecer. Vale a pena ler o artigo recente do Pedro Barata, aqui do Expresso, da Tribuna Expresso, em que ele refere uma coisa que é totalmente verdade. Nós vivemos na paranoia do FUTVAR. E, portanto, hoje em dia vemos os lances analisados como se fossem lances analisados a raio-x, como se fosse uma ressonância magnética. Estamos a analisar frame a frame, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo, e portanto estamos a transformar o VAR, em vez de hoje em dia intervir, aparecer com os objetivos iniciais com que nasceu, serve hoje para nós... Mas o protocolo é o protocolo, continua em vigor, não é? Continua, só que, em primeiro lugar, nem sempre é cumprido. E hoje em dia, com a desculpa do VAR e com a necessidade de procurarmos um erro claro e óbvio, nós estamos a analisar um jogo de uma maneira que, a meu ver, é perversa. O jogo não deve ser analisado desta maneira, assim tão
tão exaustiva, porque o VAR não serve para isso. E, portanto, nós estamos a desviar-nos de um caminho que, a meu ver, era correto. Eu nunca fui contra o vídeo-árbitro, nem espero, nunca serei. Da maneira como ele está a ser utilizado, penso que está a tornar o jogo um bocadinho perverso. O VAR a perturbar o jogo, como diz Mourinho? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, perturba e planta uma dúvida na cabeça dos árbitros quando, à primeira, muitas vezes decidem de forma certa. E outra coisa, além de plantar uma dúvida, em muitos casos planta também a preguiça. Porque vemos já árbitros que estão distantes dos lances, não olham bem para os lances, porque sabem que depois têm a muleta do VAR. Agora, em Portugal, e é interessante aquilo que o Farioli diz, que em Portugal há de facto uma intromissão muito grande do VAR na comparação com outros campeonatos. Até mesmo na comparação com a Itália, que é uma cultura onde também se fala muito de arbitragem. Nessa parte achei interessante Farioli dizer, ficou surpreendido com tanta conversa de arbitragem. Bom, será mais do que na Holanda, com certeza, a sua última experiência, mas não é de todo superior ao que acontece em Itália. Mas sim, há demasiada interferência e depois vemos que os árbitros partem para o ecrã já com uma dúvida. E não deve estar para isso, não deve estar para lances de interpretação, deve estar para lances claros. Aplaude-se este pacifismo no discurso dos três treinadores, Benfica e Sporting aqui em vésperas de jogos importantes, Farioli na pausa de inverno, o Porto está a ter aqui uma experiência semelhante à das equipas alemãs nesta altura, até vai estagiar também para o Algarve, mas também sabemos depois que há uma forma de reagir a esses erros que não é saudável. Ou seja, não colocando de parte tudo aquilo que aqui foi dito pelos treinadores, já pelos meus colegas, sobre essa constante influência do VAR, isso também não desculpa as reações que nós vemos muitas vezes no futebol português. Claro. Já tivemos exemplos esta época que até estão na origem de um pedido de alteração do regulamento disciplinar por parte da APAF, que já agora também era uma situação importante de ver em que pé é que está. Ou não está. Ou não está. Mas acabam aqui todos por ser parte do problema. Marco, como é que fez estas intervenções, mais aqui de Farioli e até de Mourinho? Vês como didáticas de alguma forma ou tentar apelar aos árbitros para que simplifiquem o uso da ferramenta VAR? Sim, boa tarde a todos, boa tarde lá para casa. Eu acho que é importante este tipo de comunicação. A pedagogia faz desta forma. É claro que nós, mais à frente, depois percebemos que as coisas podem mudar de semana a semana, dependendo dos lances, daquilo que é o julgamento também de alguns lances de arbitragem. Farioli toca nesse ponto, que é julgar os árbitros. O VAR é quase como julgar os árbitros, mas lá está, julgar é formar uma opinião, julgar é avaliar e é decidir, é uma decisão que tem que ser feita e tem que ser tomada. Eu acho que o VAR, para mim, eu já o referi e volto a dizê-lo, eu acho que quem está no VAR, tecnicamente, com todo o respeito, não tem essas competências para julgar, não tem a sensibilidade, não tem os próprios lances, e nós, obviamente, cada um de nós tem opiniões distintas em vários lances, em várias abordagens, e eu acho que eles... Não é unânime. Não é unânime, mas se não é unânime, obviamente que perante o comum mortal, aquele que gosta de futebol, todos os adeptos em Portugal, que são milhões, esta questão do VAR, esta competência técnica, eles têm essa competência naquilo que é a prática, aquilo que são as leis, mas depois é a questão do movimento, a questão do lance, a questão do salto, que falávamos há pouco em off, a questão do braço, se pode abrir, se há contacto, se não há. Eu entendo que estas competências têm que ser trabalhadas. Eu acho que eles, tecnicamente, têm aqui um déficit que é muito grande e que, por vezes, analisando estas jogadas, aquelas que são, obviamente, muito mais fáceis de olhar e de julgar, acabam por ser muito natural. Outras que têm esta dificuldade quase ao milímetro de perceber o movimento, eu acho que não têm, com todo o respeito. Claro. Pedro, olhando, a verdade é que, por exemplo, tínhamos aqui um programa em que os árbitros esclareciam alguns lances e que foi cancelado, por assim dizer. Achas que isso também é uma reação da classe para tentar reduzir o ruído, de alguma forma? Porque já antes, e eu fico sempre, mesmo ao longo dos largos anos em que fui comentando os jogos,
havia sempre da parte das organizações e da Federação Portuguesa de Futebol em relação aos árbitros o receio de não, as pessoas não vão perceber, mas porque, se só damos destes 3, depois vão reclamar porque é que não damos dos outros. E às vezes, quando trocava algumas impressões, dizia, mas não tem mal, se nós conseguimos converter 50 de cada vez, já é um passo importante. Porque o importante é explicar a lei. O problema aqui, o Marco falava ali das aptidões ou não do VAR, um problema grave que se verificou, por exemplo, na final da taça, que é desconhecer o protocolo. Isso é que é grave. Porque estão 3 pessoas lá dentro. Não é o erro, não é o árbitro não ver, porque isso eu percebo. E o erro, aos meus olhos, pode não ser o erro a um árbitro, que ele é que é o especialista. É o não conhecer o protocolo. Como já aconteceu com o Tiago Martins, já aconteceu várias vezes com o Luís Godinho, aí não tanto do protocolo do VAR, mas do que manda a regra, quando foram os insultos racistas ao Marega. Por acaso depois também estava na final da taça em Guimarães, porque a regra manda suspender imediatamente o jogo. Ele não só não o fez, desconhecendo a regra, como ainda foi dar cartão amarelo ao Marega. E, portanto, já mais que uma vez ele demonstrou isso. E agora o Tiago Martins, que se nenhum dos 3 pessoas que estão no VAR, lá dentro, porque quando há jogos grandes são 3 em vez de 2, desconhece a regra, que é, em caso de agressão, não há a história do a bola já está em jogo, já não podes. Mas eles não sabiam. Desconfiavam, mas não tinham a certeza, o que é um bocado difícil. É a mesma coisa que tu estás numa carta a fazer um exame de condução, tu achas que o stop é para parar, mas não tens a certeza e não paras e chumbas. E, portanto, o que nós temos neste momento, e na primeira e na segunda liga a acontecer, é a fazer autópsias aos lances. Que é ver, de facto, a pisadela na unha. Isto não é claro e óbvio. Se demoras mais de 2 minutos a ver um lance, não é claro e óbvio. E se eles não conseguem de outra maneira, é pelo relógio. Mete o cronómetro 2 minutos, decide. Decidi bem, não, meu amigo. Se calhar vai-se fazer uma adenda ao protocolo a dizer 30 segundos no máximo para analisar um lance. 2 minutos estava a ser claro e óbvio. Eles são formados para isso. Eles têm o trabalho, obviamente. Eles não vão agradar a todos. Não vão agradar, mas o trabalho é esse. O trabalho tem que ser essa evolução, otimização do microciclo sobre estes lances. Ainda querem intervir? Luís. Não, muito rapidamente sobre os programas terem sido suspensos. Isso revela falta de personalidade, revela falta de confiança no tal plano de transparência que tu tens. Porque se há um ano, a esta parte, havia um plano de tornar o futebol mais transparente, de aproximar as pessoas da explicação dos lances, então ele não tem que tremer nem tem que cair quando começa a haver ruído à volta. Se treme e se cai, é porque tu lá dentro não tens realmente confiança no plano que estabeleceste para tentar transmitir essa transparência. Isso parece muito simples. Acho que é um tiro no pé. Não, a mim choca-me um bocadinho que quando se cometem erros de forma contínua, erros graves, que determinados árbitros que os cometem continuem a ser nomeados e continuem a ser engrandecidos pelo futebol português. Eu sei que há 2 árbitros em Portugal que se quer proteger por causa da sua reputação internacional. E para estarem nas fases finais. Exatamente. João Pinheiro e Tiago Martins. Mas são 2 dos que têm cometido erros mais graves e estão continuamente a ser protegidos pelo Conselho de Arbitragem, pela Federação, por seja quem for. E isso é grave. Esses árbitros não podem estar a ser nomeados quando cometem erros gravíssimos, seja por desconhecimento da lei, seja por incompetência, seja por incumprimento do protocolo. João Pinheiro faz o Santa Clara Sporting da Taça, que acaba daquela forma, e depois, dias depois, está no Alverca Porto. São os únicos 2 árbitros que podem ir às fases finais das competições. E teve bem nesse jogo. Portanto, não esteve mal no Alverca Porto. Teve bem, mas provavelmente não deveria estar. Por aquilo que aconteceu com o Santa Clara. Muito bem, vamos avançar e vamos falar certamente de arbitragem durante os próximos programas. Para já olhamos para José Mourinho, que não sente qualquer tipo de pressão pelo facto de Ruben Amorim ter sido despedido do Manchester United. O técnico do Benfica lembrou a sua passagem pelo Manchester e concluiu que o que aconteceu a Ruben Amorim só o próprio poderá analisar. A saída do Ruben num fator de pressão para os treinadores em Portugal, não percebo porquê. Mas cada treinador responderá por si próprio. Para mim, não sinto desse modo. A minha carreira no Manchester United, obviamente que eu a conheço bem. O motivo porque acabei por sair também o conheço bem. Mas como eu sempre faço ou tento fazer, quando saio de um clube fecho a porta, ou são eles que me fecham a porta, e depois não faço comentários, não analiso muito externamente aquilo que aconteceu. Fecha-se uma porta, abrir-se-á
uma outra, que foi o que aconteceu quando eu saí do Manchester United. A história ficou lá, os números ficaram lá, as 3 medalhas que ganhei vieram para casa e já está. A situação que se passou agora com o Ruben neste ano e meio, mais ou menos, não? 14 meses que o Ruben esteve lá, é uma coisa que só o Ruben poderá analisar. Sem pressão, a saída de Ruben Amorim para os técnicos portugueses. Luís, a verdade é que se fosse em setembro, se calhar não era bem assim a história. Em setembro passado. Eu não consigo perceber a pergunta, para começar, sinceramente, sendo muito direto. Não é tua, é que foi feita. Estava a sentir aqui calor. Estava a sentir aqui já um calor. Não é que foi feita a José Mourinho. O que é que as nacionalidades interessam para aqui? Aquilo que acontece a Ruben Amorim é um treinador, pode ser português, podia ser colombiano, podia ser chileno. Nada tem a ver com o José Mourinho. Há uma distância gigante entre estes treinadores no Manchester United. As pessoas com as quais Ruben Amorim trabalha não são as mesmas com as quais José Mourinho trabalhou, desde logo. Depois isto podemos analisar de outra forma, quer dizer, isto pode ser mau na ideia de que Amorim falha ao Manchester United e isto é mau para os treinadores portugueses. Não me parece que vá afetar o mercado de treinadores portugueses. Eles continuam aí, continuam em todo o lado, continuam a ser chamados para grandes equipas, para campeonatos muito aqui a questão também é que... A questão era se o Ruben Amorim, pode ser um concorrente para o Benfica. Pode ser ou não um concorrente para o Benfica ou para o Sporting ou para o Porto. Nesta altura parece-me que é um... Se o treinador fosse Bruno Lage... É por isso é que eu perguntei em setembro, não é? Nesta altura isto não tem história. O treinador do Benfica é José Mourinho, portanto tem um contrato por mais um ano. Vamos ver depois se o faz ou não. Isso a vida dos treinadores é mesmo assim. Acho que Ruben Amorim também não deve desejar um regresso a Portugal nesta altura. Deve querer ainda um tiro a nível internacional. Mas acima de tudo o mais certo é que faça aqui o tal período sabático até a final da época. Marco, não há qualquer tipo de sombra que faça Ruben Amorim. Não estamos a ver Ruben Amorim regressar a Portugal eventualmente só eventualmente para um dos 3 grandes, digo eu. À partida, sim, eu penso que isso será a realidade, não agora, até porque parece-me que não faz qualquer sentido, porque se olharmos para o Sporting, neste caso Rui Borges foi campeão, Farioli pode ser campeão e José Mourinho é historicamente um campeão. Dificilmente haverá uma mudança nestes próximos 2, 3 meses, agora no final de temporada. Não sei, aí podem mudar algumas coisas. Não sabemos também se nessa altura Ruben Amorim estará ou não livre ou já terá algum clube. A questão é que Farioli tem aqui feito uma grande temporada e claramente há aqui algumas abordagens. A questão de José Mourinho, com o contrato que tem, de poder ficar ou não, ou de poder sair. E de Rui Borges, de continuar ou não o projeto no Sporting, essa situação... Regressar ao Sporting. Não, essa questão de Ruben Amorim só se vai colocar à partida no final de temporada. Neste momento não faz qualquer sentido. Queria só fazer uma pergunta ao Marco, não querendo substituir. Não, força. Quando tu dizes que José Mourinho historicamente é um campeão, já não o pões como candidato ao título? Não é candidato, é historicamente, até, não, pelo seu passado, por tudo aquilo que conquistou, é historicamente um campeão. A 10 pontos? Muito dificilmente. Um candidato. Mas é que não, eu queria só que ficasse... Okay. Não. Se calhar nem Rui Borges é nesta altura. Pois, exato. Mas estamos em janeiro, ainda falta. É historicamente um campeão, aquilo que conquistou até aos dias de hoje, e obviamente que não está longe do campeonato. Obviamente que nada é impossível. Pode ganhar um título já este fim de semana, não é? Sim. Mas estamos a falar de campeonato. Não, sim, campeonato. Pedro, olhando aqui para a forma como o José Mourinho responde, foi inteligente a resposta, ou seja, a dizer que não percebe porque é que poderia ser um fator de pressão para os treinadores em Portugal, a saída de Ruben. Não se quis alongar muito, estou para canto, e era canto, podia não ser, mas de facto a questão do... Desculpa, não tinha que ver com as estruturas, aquilo que podia ser a pergunta colocada sobre as estruturas, aquilo que aconteceu com o Ruben Amorim, a sua saída, a questão do scout, a questão da preparação. A questão da sombra tem a ver com o facto do Benfica estar a 10 pontos. Imaginar, não seria para agora, com o mercado dos treinadores, não é como dos jogadores, mas para mim não é estranho perguntarem, claro que o treinador, e fez bem, a resposta é boa, se for idêntica para o Rui Borges também será
será bom chutá-la para canto, isto não é um problema, porque não podes fazer nada a não ser ganhar os teus jogos. Porque imagina, o Benfica está a 10 pontos. Imagina se acaba a 10 pontos do Porto, se fica em terceiro, não vai à Liga dos Campeões, vai ao Dragão para a taça. O cenário pode correr tudo bem, mas pode não correr bem, não tem corrido bem. Se continuar a não correr bem, porque estar a 10 pontos acho que é não correr bem, estar em dificuldade na Liga, imagina que não consegue a qualificação agora para a próxima fase da Liga dos Campeões, não fica nos 2 primeiros em Portugal, neste momento não está, mas está à mão, o Sporting está à mão de semear. É legítimo o Benfica eventualmente poder pensar, havendo um treinador destes, ou não pensar nisso, dizer, não faz sentido nenhum, mas para mim faz algum sentido pensar. No Sporting, é verdade que o Rui foi campeão. Num cenário em que terminava assim a época. Não? Sim, se acaba a época... Ruben Amorim é um campeão também, não é? Sim, é um treinador que marcou uma era no futebol português, do nada. O Ruben, quando apanhou o Sporting não conseguia lutar pelo título. Não é ganhar ou não ganhar, é que não conseguia lutar pelo campeonato. E mesmo, teve um ano em que não conseguiu, mas há um ano em que não ganha, porque o Porto é muito, muito forte, não é porque o Sporting tinha sido incompetente nesse ano. Portanto, eu vejo que, em relação ao Sporting, por razões óbvias, pela ligação, e em relação ao Benfica, também não sabemos como é que vai correr o Mundial ao Seleção Nacional e se vai continuar ou não. Há essa possibilidade depois de poder entrar no verão. Mas em relação a marcar quando chegar ao verão, mediante se o Mourinho ainda continuar no Benfica ou se for para a seleção, ou se não atingir nenhum dos objetivos no sentido de pelo menos lutar pelo título, pode ser uma possibilidade, mas para já não vale a pena perder tempo com isso. Ninguém apaga o currículo de Ruben Amorim no futebol português, mas Ruben Amorim hoje, ao dia de hoje, sai do Manchester United como o pior treinador da história do Manchester United. Não sai com esse crédito e de uma forma não sai de estar entrou. em alta não sai para de entrou, repente ser um nome que pressiona a meio da época, como é a época a decorrer, os treinadores que estão tanto no Benfica como no Sporting. Luís, tu podes ir aos dados. Podes ir aos dados. Eu sei que ainda não estamos em Ruben Amorim, mas só para dizer isto. Podes ir aos dados e justificar pelos dados, pelas estatísticas, que ele é o pior treinador de sempre do United. Mas ele não sai com essa percepção pública, diria eu. Não, bem, mas acho que isso é diferente. Faltam 5 meses. Não sai. Faltam 5 meses, 4 meses para acabar o campeonato. Aí divide. Teve algumas figuras do United que falaram a favor dele, teve outras que já o arrasavam muito antes. Sim, mas podes deste despedimento. Empatava, aqui também ganhava, isto ficava um ponto do assim. Liverpool. Ou seja, não estava assim tão longe. Eu acho que ele não sai com essa percepção pública. Tu dizes isso e se calhar provavelmente porque muita é gente lá em casa factual. diz: a sério, não tinha nada dessa noção. Porque é factual. O que eu digo certo, é factual. Mas podes ir lá pelas estatísticas. Tu tens um adepto que não consegue cortar o cabelo porque o United não ganha 5 jogos consecutivos, não é? Por exemplo, estamos a falar disso. Mas num ano e tal, não ganha 5 jogos consecutivos. Mas a percepção pública depois destrói-se quando as pessoas vão olhar para as coisas. Sim. E têm de olhar para os factos. Não lhe correu bem, independentemente de todos os problemas que o United tem, e ele não é o único treinador também a pagar por isso. Agora, teve tempo, teve algum investimento e falhou neste primeiro voo, de forma clara. Muito rapidamente, Francisco, acreditas que a forma como Amorim sai, de alguma forma, muito dificilmente será sombra para os atuais treinadores dos 3 grandes? Ou tens dúvidas? Não, tenho dúvidas. Acho que com José Mourinho é difícil. Já foi dito aqui porquê. Tenho muitas dúvidas que haja uma substituição direta. Não ficaria escandalizado se daqui a uns anos Ruben Amorim fosse treinador do Benfica. Mas... Está escrito mais ou menos, não é? Sim, está mais ou menos. Por acontecer. É o destino, não é? É o fado de Ruben Amorim. Marco Silva. Sim. Agora, continua a ser um treinador muito valioso no mercado português. Se eu penso que ele ainda tem mercado até em Inglaterra, quanto mais no futebol português, onde construiu uma reputação extraordinária fruto dos seus resultados, e acho que isso, o que fez no United, não serve para abalar tudo o que construiu em Portugal. Luís, podes ir até ao nosso VD. Falamos agora ainda também de Ruben Amorim, que vai receber 11 milhões de euros de indemnização do Manchester United. O técnico português foi despedido em ruptura com a estrutura. O treinador deixa o United após 14 meses. A decisão aconteceu após o empate com o Leeds. Darren Fletcher será então o técnico interino. Ao todo foram 25 vitórias, 23 derrotas e 15 empates. No comunicado, o Manchester diz que com a equipa no 6º lugar é a altura certa para mudar. E com esta indemnização, o Ruben Amorim entra, Luís, para o top 5 das maiores indemnizações pagas pelo Manchester United.
Verdade, João, e mostra também a instabilidade do Manchester United em matéria de treinadores desde a saída de Alex Ferguson. Aliás, fica este dado. Dos anos 40 até 2013, o United teve 8 treinadores. De 2013 até à data, teve 7 treinadores, isto se não contarmos com os interinos Carrick e Ryan Giggs. E tem pago chorudas indenizações a alguns deles quando interrompe o contrato. A mais alta é precisamente para um português, José Mourinho, acima dos 20 milhões de euros em 2018, e tudo num curto espaço de tempo, com o United sempre aqui depois a ter de ressarcir os seus treinadores. Ralf Rangnick também, que entra com a época a decorrer, acaba depois em 2022 por receber uma indenização superior a 12 milhões de euros. Erik ten Hag, que foi o antecessor de Ruben Amorim, muito criticado, mais criticado até do que Ruben Amorim, quando conseguiu melhores resultados, tem uma indenização na casa dos 12 milhões de euros. Agora temos Ruben Amorim, 11 milhões de euros, e Solskjaer, ele também entrou como interino e depois prolongou o seu contrato e a sua ligação em 2021, 10 milhões de euros. Ou seja, só aqui temos quase 70 milhões de euros pagos em indenizações. E esta é apenas uma parte, porque também temos de ver que Ruben Amorim foi um treinador contratado ao Sporting. Houve uma cláusula de rescisão na altura próxima dos 15 milhões de euros. Portanto, acaba por ser um grande investimento para tão poucos e maus resultados que o United vai colecionando desde que Alex Ferguson abandonou o comando técnico da equipa. Seguimos com o nosso programa e olhamos agora de novo para o Benfica, isto porque Lorenzo Lucas está mais longe de reforçar o Benfica. O jogador italiano de 25 anos agrada a José Mourinho, mas os valores exigidos pelo Nápoles entravam ao negócio, isto porque Lorenzo Lucas chegou esta época a Nápoles e vai custar ao todo 35 milhões de euros, 9 milhões deles já pagos de taxa de empréstimo, que inclui uma cláusula de compra obrigatória de 26 milhões que vai ser liquidada no final desta época. Ora, o Benfica pode ter ainda alguma esperança aqui, Luís, de conseguir este jogador para José Mourinho? Dificilmente. O Nápoles não está interessado no empréstimo, até porque tem este investimento que irá totalizar os 35 milhões de euros, e o Benfica não tem neste momento capacidade para, pelo menos, pagar aquilo que o Nápoles investiu em Lorenzo Lucas, que não é um titular. Ele entrou na luz nos minutos finais, já o Nápoles perdia por 2-0. Impressiona pela sua estampa física. 2,1 m. Otamendi, aliás, percebendo que não lhe conseguia ganhar de cabeça, tentou entrar-lhe na cabeça, porque foi logo direito a ele e começar a provocá-lo. Mas é um jogador que parte aqui para uma ideia de futebol completamente diferente daquela que o Benfica hoje tem com o Pavlidis. Ou seja, sabe-se e percebe-se que Mourinho por vezes procura um avançado destes com este peso na área. Tinha Enesiri no Fenerbahçe, teve noutras equipas Lukaku, e procura um perfil deste género. Lorenzo Lucas, por aquilo que custou demasiado, atenção, para o que está a mostrar no Nápoles, custou demasiado, é neste momento um alvo que está longe da carteira do Benfica. Marco, isto é aquele célebre Pinheiro, não é? que se fala muitas vezes no futebol e que muitos treinadores gostam de ter aquela referência brutal na área, neste caso com uma estampa de 2,1 m. Saudoso Paulo Sérgio. Sim, gostam, mas depende do seu sistema tático. Nós, quando olhamos para este tipo de jogadores e o perfil do jogador e percebemos que, à partida, não é aquilo que o Benfica necessita. Nós falávamos há cerca de 2 meses da necessidade dos extremos. Neste momento, obviamente, que o José Mourinho conseguiu compor também a questão tática e não necessita assim tantos extremos. Depois olhamos para a questão de Pavlidis, Ivanovic, são jogadores distintos. Olhamos para Luka e é um jogador muito mais fixo e que, em minha opinião, não faz qualquer sentido tático. Por isso, o perfil e aquilo que, nomeadamente, os departamentos técnicos e de scout têm que fazer chegar aos treinadores são necessidades em relação àquilo que é a necessidade tática da sua equipa. Pedro, faz lembrar que um jogador há uns anos no Sporting que era o Purovic. Não sei se lembra. Mas melhor, porque de facto... Não, pela estampa física. O Luka na Udinese altura. fez um bom trabalho e por isso foi contratado pelo Nápoles. O Benfica não tem de facto um avançado de área, nem o Ivanovic e o Pavlidis já tem o problema do fora de jogo que ainda não conseguiu resolver. O problema das vezes que é caçado em fora de jogo, que acho que é um aspecto que ele precisava de melhorar e acredito que melhorasse com algumas... Pode até ver uma das indicações que o Arsène Wenger dá,
que é o ponta de lança quando está virado para o lado direito do campo, onde está o fiscal de linha. O fiscal de linha está sempre, ou quase sempre, alinhado com o último defesa. Portanto, se ele não consegue olhar para os defesas, pode tirar por aí algumas referências quando tiver tempo. Não há muito tempo a ver isso no jogo. Mas sobre o Luca, se perde, mesmo que fossem 25 milhões ou 20 milhões, o Benfica gastou uma fortuna em jogadores que não têm feito a diferença. Esta história do agora está a jogar bem, mas os jogadores foram contratados por 25 milhões, não é para jogar só bem, é para serem jogadores que têm impacto no jogo, que trazem vitórias, que são muito importantes consequentemente nos jogos, para trazer vitórias para a equipa, e é por isso, bem, o guarda-redes também é para trazer vitórias. Se o Benfica pretende ter um avançado com características de área, este pode ser o jogador, porque nem o Pavlidis nem o Ivanovic são neste sentido, porque no jogo aéreo não são fortes. Agora, e isso pode ser uma arma, agora perceber como é que o Benfica ia fazer isto, ia vender um dos outros dois, ou está a pensar vender o ponta de lança, o Pavlidis, para ganhar dinheiro, mas é trocar um por outro, e não me parece que faça muito sentido. Nem teria grande benefício Tu desportivo. tocaste aí no ponto que é, se fosse 20 milhões já era caro. E eu concordo em absoluto. O Benfica contratou Ivanovic por 22 milhões de euros. Ivanovic não pode ser vendido ou emprestado, pelo menos a um clube europeu ou a clubes que tenham um calendário como o europeu. A Arábia. Podia jogar, tem um calendário como o europeu. Podia jogar no Brasil, que vai começar a época. Ou na Argentina. Não me parece que ele tenha esse interesse, nem sequer tenha esse mercado. Jogou Supertaça pelo Saint-Gilloise, jogo oficial, joga pelo Benfica, não pode representar 3 clubes na mesma época que estão dentro da mesma calendarização. Portanto, isso, acredito eu também, desde logo faz com que Ivanovic fique no Benfica, porque caso contrário, se calhar, o Benfica procurava aqui uma solução de empréstimo. Agora, estamos a falar de 22 milhões de euros no banco. Lorenzo Luca, características diferentes, ia chegar e destornar Pavlidis. Pavlidis é o melhor jogador do Benfica. Muito dificilmente, claro. Pavlidis anda com o Benfica às costas em muitos jogos. Pavlidis ainda agora fez um hat-trick, um de vários. Quer dizer, Pavlidis tinha um hat-trick antes de chegar ao Benfica. Pelo AZ Alkmaar. O Benfica tem 5. Um deles ao Porto, outro ao Barcelona. Esse não deu para vencer o jogo. Que está com um rendimento elevadíssimo. Depois de uma primeira volta difícil. A entrada dele no Benfica não foi fácil. Vai sair este jogador do 11. Vão estar vão estar 40 milhões. Vender para ganhar dinheiro. Agora, a meio da época. Não sei. A meio da época. Eu já vi tanta Uma coisa é no final da época. Agora vai o abono de família. Francisco, não tem muito racional, nem sequer desportivo, provavelmente. Luca? O Benfica pensar nisso, deixar uma porta entreaberta, faz sentido, avaliar hipóteses. Agora, definir como prioridade um jogador que não é propriamente barato, que não vem para ser titular, depois do Benfica ter já gastado uma quantidade enorme de dinheiro em jogadores na mesma posição que não são titulares, como é o caso do Ivanovic. Não faz grande sentido definir isto como prioridade, mesmo que o José Mourinho sinta a necessidade de ter um avançado diferente. Eu acho que não estão reunidas as condições neste momento para investir tanto dinheiro num jogador que ou tiraria o melhor jogador da equipa, como referiu o Luís, o melhor avançado que eu me lembro a par do Jonas, do Benfica nos últimos anos, ou então vem para ser suplente, mais um jogador por mais de 20 milhões. No banco de suplentes faz sentido. Gonçalo Ramos foi o melhor marcador do campeonato. Sim. Também, pelo Benfica. Vamos avançar, falemos de André Luís, que continua a ser opção para o Benfica, mas não pelos valores pedidos pelo Rio Ave. O Clube Vilacondense quer 15 milhões de euros pelo extremo brasileiro de 23 anos e o Benfica não está disposto a pagar esse valor. André Luís é um dos vários alvos identificados pelo Benfica para substituir Luque Bacchio, que continua lesionado. O extremo voltou a mostrar-se no último jogo, frente ao Casa Pia, com um bis na vitória do Rio Ave. Esta época soma 7 golos e 5 assistências em 18 jogos. Há aqui um braço de ferro financeiro, Luís? Não estamos aí, sinceramente. Eu tenho lido muito isso, dos 15 milhões e que é caro, que sim, o Benfica considera 15 milhões, é um investimento alto. Neste momento, o Benfica e o Sporting batem-se aqui com uma situação semelhante. Jogos muito importantes em janeiro, não só em Portugal como na Champions, jogos decisivos, uma onda de lesionados grande nesta fase, mas depois há alguns jogadores que estão quase a recuperar. Ou seja, quando se faz aqui investimento 15 milhões, 20 milhões de euros por um jogador que depois pode não ser titular daqui a 1 ou 2 semanas, mesmo agora, se calhar não seria titular, há que pensar se isso faz sentido ou se, por outro lado, mais vale olhar para
o fecho do mercado e ver se muitos dos jogadores que eram alvos preferenciais continuam parados no mesmo sítio e se são hoje negócios mais possíveis. Este mercado fecha a dia 2 de fevereiro, portanto ainda falta muito. Parece-me nesta altura que André Luís não é um alvo prioritário para o Benfica, é sim um alvo, e que o Benfica pode aqui jogar com o tempo em relação a outros alvos que tem, que nesta altura podem parecer difíceis, mas que se calhar daqui por 2 semanas já serão mais acessíveis. Portanto, não é visto como uma prioridade, até porque é um jogador que pode jogar pelo lado direito. A prioridade, sim, passa por um extremo esquerdo, onde o Benfica aí tem alguma dificuldade. Vamos ver se Sidney Cabral agora entrou e assistiu e entrou para extremo, exatamente. Pode ajudar a dar essa qualidade extra ao Benfica quando vai ao banco. Mourinho disse não há muito tempo que, invariavelmente, quando ia ao banco, a equipa perdia qualidade. Claro que o mercado serve para isso também. Sidney pode ajudar a inverter essa tendência, numa posição onde não há muitas opções. André Luís, não sendo uma figura fora do baralho, eu acho que está muito longe daquilo que vem escrito hoje em vários sítios, que os clubes estão a ultimar detalhes e que é um negócio quase fechado. A informação que eu tenho é que não é um negócio quase fechado. Pedro, vês este André Luís como uma mais-valia real para o Benfica neste momento? Depende da adaptação que ele tiver no Benfica, porque o André tem tido facilidade em fazer os seus gols também, quando tem espaço nas costas na linha defensiva. Ele já no Estrela ele era muito rápido. Na altura que estive no Estrela, ele não jogou muito nessa altura, porque ele era mais ponta de lança. Até falei com o Faria, que era o diretor desportivo na altura, e falou sobre o potencial que ele tinha, a velocidade e a qualidade técnica, mas precisava definir melhor, porque definia mal. Está a definir melhor, que ele também é novo, portanto, entretanto, já passaram mais uma época ou duas, sim. Ele é muito rápido e é bom tecnicamente, ou seja, é driblador, apesar de ser alto. Portanto, acho que é um jogador com características que o Benfica não tem, porque nenhum dos... Bem, o Luque Bacchio também é muito rápido e vai num contra um, mas dos outros todos, o Prestiani, o Sheldrup e até o Sudakov a jogar num corredor, não conseguem trazer nada disto porque não têm estas características. Tem características que podem ser interessantes para o Benfica. Se depois com blocos mais fechados, que é onde o Benfica normalmente tem muita dificuldade e não tem jogadores para abrir este tipo de linhas defensivas, não sei se será o jogador indicado. Teremos, como o Carlos Manuel dizia, como um melão. Depois de abrir, é que tu vais ver se está maduro ou não. Francisco, 15 milhões será aqui um valor excessivo para este jogador ou é o mercado que manda isso? Não, o mercado manda, mas o Benfica tem que avaliar as hipóteses do mercado. E há hipóteses que valem 15 milhões, outras hipóteses que valem 10, outras hipóteses que valem 12. Agora, há aqui um fator que é importante. O Benfica tem essa necessidade. O Benfica quer muito contratar um jogador para estas posições. E não é um jogador qualquer, porque os jogadores não têm os jogadores com o perfil que o José Mourinho quer para jogar naquelas posições. E o André Luís encaixa muito mais. Se o Benfica, tendo em conta o valor do mercado, tendo em conta a urgência e tendo em conta as necessidades e o perfil do jogador que quer para aquela posição, se achar que faz sentido gastar 15 milhões, se calhar vai ter que os gastar. Vês como um jogador a fazer sentido para este plantel do Benfica? É um jogador muito interessante, muito rápido, o tal extremo que joga muito bem em transição. Agora, eu acho que estamos no início do mercado, mesmo sendo um mercado mais curto de inverno, acho que negociar no início. É claro que o Rio Ave não vai querer aqui ceder. Se os dias forem avançando e o mercado estiver prestes a fechar, talvez seja mais fácil negociar um jogador internamente. Não estou a falar lá fora, mas internamente será mais fácil, até porque o Rio Ave tem claramente o conhecimento da qualidade que tem André Luís. Parece-me que é um jogador extremamente interessante. Então, ainda faltam 3 semanas, não é? E faltam 3 semanas ainda para fechar o mercado. Não está sozinho, naturalmente. André Luís tem algum mercado fora de Portugal. Vamos avançar, olhamos para Oskar Piatuzewski, que está quase a ser reforço do Futebol Clube do Porto. O Porto poderá pagar 10 milhões de euros pelo extremo polaco de 17 anos, que deverá assinar por 3 épocas. Após cumprir os 18 anos, o contrato será prolongado por mais 2 temporadas. O extremo é a segunda contratação de inverno do Porto, depois de Tiago Silva. O extremo está no Porto e vai para o estágio que os Dragões vão realizar até ao final desta semana no Algarve. Pedro, estamos aqui a falar num bom potencial do jogador? Sim, é potencial. Até porque olhas para os corredores do Porto, o Porto tem pelo menos 3 jogadores para 2 posições, é o William,
o William Gomes, o PP e o Borja. Destes três, porque o Mora já não entra nessa, não tem entrado para essas posições, joga mesmo só ele e o Gabri. Depois há jogadores da equipa B que podem ou não começar a crescer nessa posição. À partida, é um jogador para ir trabalhar para mais à frente. Pode ser porque é um jogador também de bola no pé, com capacidade para desequilibrar, mas neste momento não é melhor do que os três que têm à sua frente. Portanto, é um jogador, acredito eu, para ser trabalhado para mais à frente poder ser titular no Porto. Luís, para germinar. Sim, mas olha, estamos a falar de um jogador que, apesar dos seus 17 anos, esta época fez 31 jogos na Liga Polaca, no conjunto das várias competições. A época passada fez 23 jogos, sendo que entrou só na segunda volta também na equipa. Portanto, no espaço de um ano, é um jogador de 17 anos que tem mais de 50 jogos. Verdade, a Liga Polaca não é a Liga Portuguesa, mas não deixa de ser aqui notável para um jogador tão jovem. Não tem espaço neste momento no Porto, é o Porto aqui a tentar fazer um negócio de antecipação até em matéria de valores, semelhante ao que fez a época passada com o William Gomes, embora o William Gomes já estivesse na altura num estado futebolístico diferente, e foi uma das poucas boas notícias que o Porto teve naquele mercado de inverno. Foi um jogador que mostrou logo qualidade nos primeiros momentos em que foi chamado. Hoje o caminho para Pitudzewski está mais complicado, até porque o Porto ganha, vai à frente, tem uma dinâmica forte, é mais difícil entrar numa equipa destas, mas parece-me que é um investimento interessante, porque este é daqueles jogadores, se calhar, que o Porto contrata agora por 10, no verão já seria 15 e na próxima época já seria 30, tendo em conta a forma como o mercado anda e a inflação. Já valia 50 milhões. Claro, se estivesse numa equipa portuguesa, valia 50 milhões, porque vendes diretamente para uma Premier ou para um PSG, portanto tem que se trabalhar assim também. O Porto, neste mercado, para já, contratou um avô e contratou um neto. Tem um central muito experiente, que é Tiago Silva, e um perfil que o Porto precisava desde a saída de Pep, de certa forma, e faz um grande negócio, uma grande operação de mercado essa. Mesmo que fosse um jogador que estivesse livre, tinha Tiago Silva outras hipóteses de continuar a carreira no Brasil e regressa ao Porto, mas desta vez pela porta grande, porque ele nunca tinha conseguido jogar na equipa principal, e agora olha para o futuro. Vamos ver se vai ficar por aqui. Marco, muito cirúrgico até ao momento este mercado portista? Sim, é cirúrgico. Nós estamos a falar de 10 milhões de euros, estamos a falar de um jovem de 17 anos e é claramente um investimento. É um Futebol Clube Porto que demonstrou esta temporada com André Vilas-Boas o mercado que conseguiu fazer, muito cirúrgico também, muito naquilo que é a base da juventude e da qualidade de olhar também não só o presente, mas o futuro. E o futuro pode ser importante para André Vilas-Boas, para a sua estrutura, tanto esportivamente como financeiramente. Os jogadores crescem. Eu já o referi que o Futebol Clube Porto aquilo que quer é estar numa Liga dos Campeões, e com os jogadores que tem neste momento e com esta contratação numa Liga dos Campeões, bem sabemos que é a confirmação e é onde os jogadores mais se valorizam, e claramente que o Futebol Clube Porto olha também esse nível financeiro. E estamos a ver aqui o Porto a reforçar-se de forma muito cirúrgica, e vemos aqui um Porto também, em termos físicos, com uma dimensão e uma gestão diferente dos demais adversários, ou não? Sim. Pelo menos têm muito menos lesões, por exemplo. Sim, e também, enfim, também há um fator de sorte e azar à mistura, mas nesse aspecto o Porto tem gerido bem a sua equipa. Aliás, é uma coisa a que se aponta muito Farioli, por exemplo, do seu percurso no Ajax, é que não conseguiu gerir a equipa fisicamente e por isso perdeu o campeonato na fase final, exatamente. O Porto está a pensar bem, ou seja, desde que André Vilas-Boas anunciou o melhor mercado sempre, percebeu-se que havia uma mudança de olhar para o mercado do Futebol Clube do Porto. O Porto está a pensar a curto prazo, como é evidente, mas tem uma amplitude no seu plantel que lhe permite olhar para o horizonte. E a contratação, ou possível contratação do Pitudzewski tem a ver com isso. Não se trata de um jogador para emprestar, não se trata de um jogador para a equipa B, trata-se de um jogador para pôr a render aos poucos, mas também é um jogador já com muito, como disse o Luís, já com muito futebol nos pés. Ele não é titular indiscutível da sua equipa, mas já tem muitos jogos em cima. Já tem um protagonismo, mesmo sendo na Polónia, bastante relevante para a idade que tem. Tem um perfil físico muitíssimo interessante e, além disso, tem imensa qualidade técnica. Como dissemos há bocadinho, se o Porto tivesse que fazer este negócio numa liga superior, provavelmente não pagaria menos do que 30 milhões. E, portanto, faz todo o sentido olhar para o Porto, olhar para o mercado desta maneira. Tu achas que ele, com 17 anos,
E, portanto, ele sendo o quarto na posição para extrema à partida, se não jogar no Porto, lhe faz mal jogar na equipa B? Não, acho que não lhe faz mal. Mas não é daqueles para estar constantemente na equipa B. Acho que não lhe faz mal. Vai passar muito pela equipa B. Não, esta parte que nós... Mas não é para o plantel da equipa Nesta B, parte para nós depois ir de falámos vez em aqui quando à equipa A. dos mercados. É o contrário. Dos mercados onde os jogadores estão. Dando aqui até o exemplo de um jogador com outra idade que já era mais velho. Orsa saiu para o Feyenoord, da Noruega, por um valor na altura inferior a 1 milhão de euros. Um ano depois, chega ao Benfica por 14 milhões de euros. Portanto, quando se vão diretamente a estes mercados, Polónia, Noruega, hoje já está um bocadinho mais inflacionado pelo efeito Haaland. Veja-se que Sheldrup, por exemplo, não foi um jogador barato, já custou 9 milhões de euros. Mas quando se vai a estes mercados por jogadores de 17 anos, é jogar por antecipação, que é só isso que neste momento os clubes portugueses podem fazer. Não têm qualquer hipótese de olhar para um jogador quando todos os outros olham. Porque tu não consegues chegar de repente e pagar 30 milhões por um jogador e depois um salário de 5 milhões limpos, que é isso que acontece a muitos destes, ao fim de um ano. Falemos agora de Souleymane Faye, que está a um passo do Sporting. Os espanhóis do Granada querem 6 milhões de euros mais 3 milhões para objetivos. O Sporting dá 5 milhões mais 2. O extremo senegalês de 22 anos está entusiasmado com a hipótese Sporting e pode ser o segundo reforço deste mercado depois de Luís Guilherme. Marcos, estamos a ver aqui um Sporting ativo nas alas? Sim, bastante ativo. Eu acho que o Sporting tem também essa necessidade de ter aqui jogadores com este perfil. Estamos a olhar aqui para os números 5 mais 3 ou 6 mais 2. Estamos a falar rigorosamente do mesmo valor total. Parece-me que esta operação será concretizada brevemente, e o Sporting também aqui muito cirúrgico. Parece-me um mercado importante do Sporting. Tem também essa dificuldade de vários lesionados, mas é a estrutura, é continuar o seu trabalho e, de certa forma, eu acho que o Sporting não prepara só esta segunda fase do campeonato. O Sporting prepara já também aquilo que é a temporada de 26-27. Ou seja, há aqui claramente, Francisco, já a pensar em eventuais saídas também no final desta época? Sim. O Sporting perceber que, por um lado, precisa por causa das ausências, mas também precisa por eventuais saídas. O Kenda já vai sair de certeza, nós não sabemos o que é que vai acontecer com o Trincão. Nem com o Catamo, por exemplo? Nem com o Catamo. O Alisson já deu para perceber nos últimos tempos que não é um jogador que mereça a confiança de Rui Borges, é para entrar de vez em quando. Mesmo assim, acho que não tem o arcabouço suficiente para o Sporting, e por todos esses fatores, o Sporting, por um lado, precisa rapidamente reforçar as suas alas, mas precisa de pensar mais à frente para essas eventuais saídas. E isso tem sido, lá está, tem sido, tal como o Porto está a fazer agora, o Sporting também tem tentado fazer coisas assim à última da hora. Está a preparar as saídas com tempo, está a preparar a saída de jogadores importantes com a serenidade suficiente para, por um lado, a adaptação ser bem feita, de jogadores que cheguem, para também não ter que gastar uma batulada de dinheiro, caso seja preciso assim uma urgência, como tem acontecido, infelizmente, para o Benfica. Pedro, vês este tipo de jogadores que o Sporting, neste caso, Souleymane Faye, a envolver estes valores, tem aqui um risco potencial, ou seja... O risco é reduzido porque o valor é baixo. Estamos a falar de Benfica e o Sporting andarem a contratar jogadores de 20, 25, 26, 27 milhões. Isto e há pouco falávamos do André Luiz. É que se olharmos, por exemplo, para os Košarashvilis, por exemplo, que são 5 milhões aqui, 5 milhões acolá. Sim, mas depois mas não são titulares. Sim, são mas titulares. O Ivanovic custou 25 milhões e também não é titular. Portanto, antes estes de 5 milhões que não são titulares do que os outros. Não vais acertar em todos, mas também não vais acertar nos outros. E não é porque não sejam bons, é porque no futebol é assim. Não resultam todos, não é só cá, é em todo lado. Mas é um jovem jogador, o Sporting precisa de extremos, é um jogador a segunda Liga Espanhola é uma liga, e já se viu jogadores que vêm para Portugal, tanto para o Benfica como para o Sporting, que conseguem chegar cá e ter rendimento. O Sporting tem extremos rápidos e tem essa linha de ter jogadores rápidos nos corredores, e portanto procura também mais um jogador desequilibrador, que de facto tem muitos jogos na segunda Liga Espanhola, não tem só muitos jogos, tem muitos minutos, é habitualmente titular e pode ser uma boa possibilidade. E acho que o valor é baixo, é um valor com risco muito reduzido, ainda que o Sporting não consiga, ou o Faye não consiga ter sucesso no Sporting, facilmente o Sporting consegue revender sem perder nenhum. O mesmo acontecerá eventualmente com o Košarashvili, se o Sporting tiver que o colocar
facilmente recupera esses 5 ou 6 milhões. Luís, Não parece que o Sporting o queira com muita força. Quis com muita força Luís Guilherme. E por isso pagou 14 milhões de euros mais 3 por objetivos que acabam por ser apenas pro forma, ou seja, o jogador ficará em 17 milhões de euros. Aqui com o Faé está a passar-se um pouco aquilo que se passou com Jota Silva no mercado de verão. Há um valor que já não é alto, que o Granada pede, que é de 6 milhões de euros. O Sporting diz que dá 5, portanto também não está muito preocupado se o negócio não acontecer. Quando tu dás 5 milhões de euros por um jogador pelo qual pedem 6, É negociado. não estás preocupado. Não é um jogador que faça muita falta ao Sporting. Pedirem para comprares uma casa por 150, tu gostas por 150, mas puderes comprar por 145. Já contratou um extremo por 17 milhões, ou ficará em 17 milhões no final. E esse já não é um valor tão simpático quanto isso, já é um valor que entra dentro daquilo que o Sporting tem feito no mercado nos últimos anos. Portanto, aqui Faé, se vier, vem, acrescenta, independentemente de poderem até sair os 3, que ainda sabemos que vai sair, sai Catame e sai Trincão, também é um mercado de verão. Nessa altura também pode contratar um jogador. Não creio que o Sporting esteja aqui a fazer um fim-capé tão grande para ter Faé como fez para Luís Guilherme. E isso é uma marca nos mercados do Sporting. Percebemos que os jogadores que o Sporting quer, não há ali grandes discussões de mais milhão, menos milhão. Luís Guilherme, aliás, 14 milhões de euros para aquilo que não fez no West Ham, é um valor que pode ser questionável, mais ainda com os 3 objetivos. Mas o Sporting quis. Agora, em relação ao Faé, como não é para jogar já, acho que o Sporting deve ter aqui vários Faés na sua montra. muito bem. A seguir a uma curta pausa falamos também ainda do Sporting, que joga hoje com o Vitória de Guimarães para a meia-final da Taça da Liga. Até já. Seja de novo bem-vindo. Sporting e Vitória Sport Clube jogam hoje a meia-final da Taça da Liga em Leiria. Com 10 jogadores ausentes, Rui Borges deve apostar em Mateus Reis central esquerdo. Maxi Araújo recua para a lateral esquerda e Alisson Santos deve jogar a extremo esquerdo. Vamos olhar aqui para o 11 provável do Sporting, com Rui Silva na baliza, Fresneda, Quaresma, Mateus Reis e Maxi Araújo, Yuman, Morita, Trincão, Ioannidis, Alisson e Luís Soares. Pedro, não poderá andar muito longe disto? Vocês têm ali um problema do Mateus Reis como central a 2, não é o mesmo que o Mateus Reis jogar a central a 3, mas é um problema que o Sporting tem. O Sanchez não sei se podia jogar ou não, mas eventualmente... Calhar dava jeito, não é? Calhar dava jeito, a vida é mesmo assim, mas o Sporting em Guimarães fez um grande jogo. Tendo o Ioannidis na equipa, acho que alivia um bocadinho o trabalho do Trincão. Os dois ali na frente transformam outra vez o ataque do Sporting muito forte e depois com o Maxi também. Portanto, acho que é um Sporting forte, melhor do que o Vitória. E jogar em Guimarães é sempre mais difícil. Desta vez é campo neutro e é mesmo neutro, porque o estádio normalmente não tem muita gente, o estádio da Leiria. Por mais que o frio está. Em Leiria costuma não ser simpático, mas não chove, acho eu. E portanto acho que o Sporting é claramente favorito, mas tem que jogar nos limites. Mas atenção que as pessoas de Guimarães vão em massa a todo o lado. Sim, mas não é mesmo o ambiente. Curioso. O ambiente não é, mas acredito que esteja muito perto de ficar cheio. Nós, ano passado, fizemos a Taça da Liga, estava que era o Sporting Porto, e aí estava cheio, o Benfica Braga cheio estava. Aliás, o Benfica Braga até estava mais gente do que o Sporting diferente. Porto. Isso é como o final do Jamor. É um ambiente frio ali porque não tinhas claques. Eu não sei como é que é este ano. Acho que as claques à partida já vão, mas as claques tinham feito um boicote à Taça da Liga. Tens o espaço do relvado, tens a pista. Tens a pista. É um ambiente diferente, mas acredito que de Guimarães vá muita gente ver esta meia-final. Francisco, temos aqui uma equipa de Sporting, se calhar com alguns jogadores, os que estão disponíveis a jogar nos seus limites? Bem, o Sporting, como foi dito pelo Rui Borges, tem tido alguns problemas, além das lesões e etc. Uma gripe que dificultou o rendimento, etc. Está na altura. O Luís sabe o que é uma gripe forte, eu também, quanto mais um jogador profissional. Mas mesmo assim, acho que os maiores problemas do Sporting, ou seja, são a consequência disso. Ou seja, o Sporting tem conseguido até, nos últimos tempos, suprimir e compensar algumas ausências. Mas nos últimos jogos já se notou uma quebra exibicional fruto dessas ausências, como por exemplo o facto de não haver Gênio ou de não haver um extremo à direita dificulta o trabalho do Trincão, porque o Trincão precisa de jogar mais em zonas interiores e quando está demasiado tempo, demasiado aberto, ou seja, perto da linha, perde muito o seu rendimento, como o Sporting ser obrigado a jogar com o Mateus à esquerda, como lateral,
perde muito do corredor lateral esquerdo. Portanto, há assim algumas dificuldades que o Sporting tem tido, fruto dessas ausências e das adaptações que tem que fazer na equipa. Marco, o Rui Borges vai ter que mascarar bem a equipa. Não é mascarar. É claro que as ausências elas são importantes, são de notar, mas o Sporting tem conseguido, e Rui Borges, de certa forma, fazer com que aqueles que têm menos minutos possam ter também aqui a mesma qualidade ou qualidade idêntica naquilo que é o coletivo do Sporting. O Sporting é uma equipa que é muito mais o seu coletivo. Obviamente, quando o coletivo é forte, acabam por surgir essas individualidades e parece muito interessante. É um Sporting mais forte com Ioannidis e com Luís Soares na frente, porque são muito combativos, fazem essa primeira transição defensiva e depois têm uma capacidade muito grande de finalização. Os dois, acho que referi aí bem, que dá aqui também algum espaço a Trincão de não ter que fazer tanto essa transição defensiva. Luís, 30 segundos. As ausências são sempre muito interessantes quando são os grandes a falar nelas. Nós ali colocámos o 11 provável do Sporting, não colocámos o do Vitória. Vamos lá comparar o do Vitória, não tendo ausências ou tantas ausências com o do Sporting. O Sporting acaba por apresentar aqui um 11 com muita qualidade, se for este ou será perto disto. Portanto, essas queixas quando se defrontam adversários como o Vitória, uma coisa é o acumular de jogos, como o Francisco dizia, o acumular de jogos e se sente-se. Agora, jogo isolado, jogo a eliminar. Esta equipa do Sporting tem muito mais titulares do que tinha a do Porto, aí por opção de Farioli, e quando perdeu com o Vitória a hipótese de estar nesta Final Four. Portanto, não vamos entrar por aí, porque eu creio que esse é um argumento que fica mal aos grandes, com aquilo que investem. Nós acabámos de falar aqui de um jogador no mercado de inverno, 17 milhões de euros, 14 mais 3 para o Sporting. O Sporting, Ioannidis e Luís Soares custaram mais de 40 milhões de euros, os dois juntos. Estão lá os dois hoje, certo? Estão lá muitos desses que custam 17, custam 18. O Vitória tem que vender os seus melhores jogadores por 10, 11, 12, 13. E cá estaremos amanhã para analisar essa meia-final da Taça da Liga, assim que termina este mercado aberto. Boa tarde. Também.